Letícia de Araújo Costa Isso. vai ser ouvida na condição de autora da ação. Você entrou com ação contra a Saga Nice, Comércio de Veículos Peças, Saga Renault São Luís. Pode nos dizer por quê? Porque logo que eu peguei o carro na concessionária, foi constatado por um terceiro que a porta havia sido amassada. Aí eu fui, voltei lá, expliquei a situação e mandaram eu consertar no martelinho de ouro. Tanto é que eu anexei o recibo do martelinho de ouro nos autos aqui. Esse amassado teria sido na porta dianteira. Teria sido nas dependências Isso, eu da estava saindo concessionária? Eu estava saindo lá da concessionária e uma terceira constatou que a porta estava amassada antes de eu sair. Entendi. Aí não cheguei nem a sair. Você chegou a voltar? Olha, a porta está amassada. Voltei, reclamei. Reclamou e eles disseram não. Eles admitiram e mandaram eu procurar o martelinho de ouro deles. Arcaram com a despesa. Eles pagaram? Pagaram. Ok. Aí vem mais aqui, esse descolamento da pala de sol no banco do passageiro foi resolvido também? Também não. Não foi esse, não foi resolvido? Porque vivia caindo. Uhum. E aí, outros defeitos apareceram? Foi. Com menos de uma semana apresentou aceleração O veículo alta. novo, você pegou ele novo. Aparentemente era para ser zero, mas... Sim, zero, mas você comprou como 0 quilômetro como 0. E aí a primeira coisa que aconteceu ao sair já foi amassado. Já foi amassado, parecia carro de test drive. Totalmente Aí com alguns dias... apresentou problema na injeção eletrônica, aceleração alta. Essas coisas que descritas na inicial. Sim, aqui. Barulhos na mudança de marcha, oscilação no ponteiro de aceleração. Aí, os rádios, os painéis ficaram ligando sozinho, o rádio. Uhum. Aí você esteve na concessionária reclamando desses efeitos. Todas as vezes que eu fui na concessionária reclamar, eles nunca detectaram nada. Chegaram a dizer que era a gasolina, que era duvidosa, que eu estava botando. Então, nada do que foi relatado como defeitos, a concessionária conseguiu resolver, não é? Não, foi inúmeras vezes. Tem todos Essa porta dianteira descolando, o que seria isso? É porque eles colocaram tipo uma cola na porta, assim, parece Durapox. Quando bate o sol no estacionamento, começa a derreter. Até hoje está lá parado o carro. Quando bate o sol, fica derretendo desde sempre, como se fosse uma Durapox. A cola deles, da porta. Aí reclamei, eles falaram que era o tipo de colagem mesmo, que era padrão da Renault. Só que era uma coisa que totalmente... como é que eu posso dizer? Assim, quando eu saía do carro, grudava na calça. Ficava derretendo com o sol quente, a cola. Ainda não entendi, foi assim, essa cola onde que ela foi aplicada? É assim no carro, assim, perto do... No painel, interno? Interno? Do lado da porta, onde baixa o vidro, é colado aquela parte ali com uma cola, que quando bate o sol derrete todinho. Uhum. Esse motor falhando, continua Isso. falhando? Continua falhando. Veículo socando quando utilizado a marcha ré ou de força. Eu parei uma vez na rua, voltei na concessionária. Aí eles falaram que não tinha problema nenhum. Todas as vezes que eu fui lá tentar um acordo e saber qual era o problema do carro, nunca detectaram nada. Aceleração alta. Falaram que era padrão do carro Renault. Esse barulho, que era o motor de Fórmula 1, que chegaram a falar. Aceleração alta. Sim. Continua. Continua. Acendendo luz do painel da injeção. Fui lá, eles passaram um grampo para detectar e que alegaram que era gasolina. Esse motor falhando já está descrito aqui como carro falhando, engolhando. Luzes acendendo no painel. Isso. Começou a aparecer as luzes da injeção eletrônica, da bateria, tudo isso. Fica ligado permanentemente essas luzes ou não? Já isso aí já foi, essas luzes já foi resolvido, ok? Não fica aparecendo mais. Não fica. E quanto ao motor desligando sozinho, teve mais algum episódio? Ele fica, quando para, ele fica dando aquele solavanco para estancar no meio da avenida. Aí você tem que acelerar, senão ele para, ele estanca. Uhum.
E você tem utilizado esse carro de lá para cá e com esses problemas? Olha, eu utilizo só em situações emergenciais, porque como faz tempo que não faz revisão nada, porque pelos anos que a gente está com esse processo também, então, sem revisão, sem trocar óleo, fica inutilizado. Terminou de quitar o carro, mas continua nessa enrolada. Doutor, tem perguntas? Puxa o microfone para o senhor aí, fale bem próximo o microfone, por favor, doutor. A senhora comentou na inicial, também no seu depoimento, que o veículo teve diversas passagens pela concessionária. Para esclarecer, o advogado da ré, que está com a palavra. Certo. Almir Francisco pela saga. A senhora escreveu algumas passagens. A senhora saberia informar quantas passagens exatamente o veículo teve pela concessionária? Eu tenho alguns checklists aqui, mas eu não tenho como ter todos, mas foram muitas vezes, desde 2013, a última foi 2016, que pelo mando do juiz, não foi? Para o mecânico dar uma olhada. Só que o mecânico lá da saga nem chegou a entrar no carro, só olhou por fora, anotou placa, anotou o problema que eu tinha relatado do quebra-sol, da porta descolando. O meu mecânico que deu uma olhada. Eu vou tentar ser mais objetivo. Quantas passagens a senhora teve na concessionária relatando problemas Eu não tenho como antes do ajuizamento da ação? Antes do ajuizamento da ação. Foram várias vezes? Várias vezes. Mais de 3, mais de 4? Muito mais. Deixa eu lhe perguntar uma outra situação. A senhora teve um primeiro registro, ainda em 2013, no mês 5, onde a senhora reclamava que a luz da injeção ficava acesa. Sim. E o veículo acelerava sozinho. A senhora confirma? Confirmo. Um mês depois que eu recebi o carro, que eu tirei do concessionário. Foi feito o conserto? Não desse, foi feito, desse... porque eles nunca identificaram esse problema. Todas as vezes que eu fui na saga, nunca identificaram nenhum problema. Isso. Mesmo diante dos relatos, eu fiz vídeo, mandei para gerente de relacionamento na época, tem todos os vídeos ainda. Ainda em 2013, a senhora recorda se a concessionária chegou a lhe oferecer em cortesia algum item por conta desse inconveniente relatado? Na verdade, eu recebi o que foi um som, para o sonzinho do carro que eles deram para sanar isso daí. Em cortesia? Cortesia aos constrangimentos que eu havia passado com uma funcionária de lá na época, que eu tive um problema, e o gerente Marquezinho me deu o som. Então você recebeu o som, né? A senhora reclama também do veículo engulhando, dava socos na marcha ré. Esse problema ele não foi sanado pela concessionária? Não, como eu te falei, todas as vezes que eu dei entrada lá, eles nunca conseguiram detectar nada. Só passaram o grampo, falaram que era gasolina. Duvidosa, mas... Como é que eu posso falar? Foi na gasolina e... Aí, por último, eles deram um orçamento que foi um absurdo, quando eles realmente constataram que o veículo estava totalmente precisando de revisão de tudo. Aí que foi o orçamento que eu não aceitei, que eu estou relatando esses problemas desde 2013. Aí, quando eles deram conta, foi com um orçamento absurdo. Qual o valor desse orçamento absurdo que a senhora menciona? Eu não tenho. A senhora recorda? Eu estou olhando aqui, porque foram vários orçamentos que eles me deram depois disso. Está nos autos? Não precisa lembrar. Nesse orçamento, onde foi detectado os problemas, a senhora recorda qual foi o diagnóstico da empresa com relação aos problemas que foram relatados pela senhora? A senhora recorda? De alguns que eles detectaram que foi os 4 amortecedores estourados, mas eu nunca nem saí de São Luís com esse carro. A quilometragem é muito baixa, entendeu? É só nas vias mesmo aqui, faculdade, essas coisas. Aqui consta nos autos que o seu veículo, em 2015, quando foi feito esse orçamento, ele estava com 16.819 quilômetros, né? Uma quilometragem... A senhora nunca saiu de São Luís com o veículo? Nunca saí de São Luís, eu só fui, acho que em Ribamar benzer o carro, local mais longe que eu fui. Na época, foi-lhe esclarecido que
a troca dos amortecedores não era coberta pela garantia? Sim, foi relatado sim, mas é impossível um carro novo, na época, estar com os 4 amortecedores estourados. Não, mas Suspensão. aqui consta o orçamento de 2015, mais de 2 anos após a compra do veículo. No caso, não seria tão novo assim. Sobre essa questão da gasolina, tá? Que foi alegado para a senhora costuma colocar gasolina em qual combustível, em qual posto de combustível? É complicado, porque Tem algum da sua... depende. A senhora não tem nenhum posto certo? BR, Petrobras. Eu não entendo muito de posto, né? Mas não é tipo, vou citar nomes aqui, pode citar nome de posto? Pode. Tipo, posto Cristina ali na Coama, eu não tenho confiança para botar. Esses nomes de posto aí com nome de gente, eu não uso. Eu só uso de confiança mesmo. Uhum. Entendeu? Na época foi esclarecido sobre também a necessidade de troca dos bicos injetores do veículo? Foi relatado troca de tudo. Praticamente deteriorou o carro, como se fosse trocar a suspensão, tudo. Foi esclarecido também sobre a questão da troca dos bicos, que não era coberto pela garantia? Foi tudo esclarecido, que nada ia ser coberto. Foi esclarecido para a senhora, né? Isso. O veículo atualmente, ele apresenta quais defeitos? A senhora poderia enumerar? Então, de vez em quando aparece injeção eletrônica, aceleração alta, a gente está parado, o carro aquela zoada, como se eu estivesse acelerando, e estanca, não tem força. A troca de marcha, que é muito ruim, entendeu, para passar. Qual é a quilometragem do seu veículo atualmente? Atualmente eu não sei. Não sabe informar? Ele está parado ou só dirige? Como eu falei, eu uso emergencialmente. Emergencialmente. Porque também eu não vou deixar o carro inutilizado. Paguei uma prestação cara. Por que a senhora se recusou a efetuar o pagamento do valor do orçamento? Porque é uma coisa que eu estou relatando desde 2013, o problema na injeção eletrônica, vários fatores e ninguém reconheceu isso. Todos os checklist lá, é o mesmo problema que sempre eu relatei. Fiz os vídeos, mandei para a central de relacionamento, mas ninguém fez nada. Aí foi aparecer depois de uns 2 anos com esse orçamento. Então a senhora discordava do orçamento? Discordava do valor? Eu não concordava com o valor, porque é uma coisa que eu já vinha relatando de anos. Desde a saída desse carro de lá, eu já tive dor de cabeça. E a Saga, ela se negou a realizar o conserto? Que conserto? A Saga, ela se negou a lhe atender e realizar o conserto? Sim, porque eles não constataram nenhuma avaria, como se eu estivesse blefando, como se não tivesse existindo nada. Porque todas as vezes que eu fui relatar o meu problema lá, ninguém... Não, peraí, aí eu não entendi a sua resposta. Se eles fizeram o diagnóstico e o orçamento, é porque eles detectaram o problema, não foi? Em 2013. Não, mas eu estou falando mais recente. Era a questão dos amortecedores, da injeção. Aí a questão é o seguinte, em 2013 o carro estava desse jeito. Em 2015 só foi se agravando o problema. Entendeu? Mas em 2013 tinha um problema de amortecedor também? Não, meu querido, eu estou falando o seguinte. Em 2013 eu relatei todos os problemas. Em 2015 já apareceram outros problemas em decorrência desses problemas que eu já tinha relatado na inicial, desde o início. Vai se agravando um carro sem manutenção, sem revisão. Vou mais uma vez reformular. Eu estou tratando da questão da limpeza dos bicos dos injetores e dos amortecedores. Essa questão ela foi evidenciada em 2015, mais recente do que 2013. A questão de 2013, a gente já abordou a questão da acender a luz de injeção e tal. Estou lhe falando o seguinte: diagnosticada essa necessidade de troca dos bicos de injetores e dos amortecedores, a Saga se negou a realizar o conserto? Sim, praticamente porque eu ia ter que desembolsar um valor muito alto. Mas ela não se negou. Mediante pagamento, né, doutor? Mediante pagamento. Ela está sendo bastante clara em relação a isso. Eu não entendi essa clareza, me perdoe. Não, ela disse o seguinte, doutor, eu entendi. O senhor quer saber por que ela se recusou a pagar a substituição dos amortecedores e da troca dos bicos injetores. Isso. Ela disse que o orçamento... a Saga não se recusou, né? Mas mediante pagamento. Ela dizia o seguinte, pelo menos em relação aos bicos injetores, é que o carro dava problema desde 2013. Então, com relação aos amortecedores, ela simplesmente não quis fazer o serviço. Certo. Não está nem entre os defeitos que ela relacionou na inicial.
Então os amortecedores é uma coisa à parte aí que Faz parte. não está no processo. Amortecedores não está no processo. Estou satisfeito, excelência. Depoimento encerrado.